Boa noite! Hoje eu trago para vocês 3 histórias que chegaram até mim por pessoas comuns, pessoas que não buscavam o sobrenatural, que não acreditavam em assombrações e que, mesmo assim, tiveram seus mundos virados de cabeça para baixo por aquilo que viram ou que sentiram. Nenhuma dessas histórias tem uma explicação fácil, nenhuma delas foi resolvida, e talvez seja exatamente isso que as torna tão perturbadoras. Fique com a gente. Apague as luzes se quiser, mas não diga que eu não avisei. Seu Maneco é um homem simples, de poucas palavras e muita fé. Nasceu e criou raízes em Quixadá, aquela cidade do interior do Ceará famosa pelos monólitos de pedra que parecem sentinelas espalhados pelo sertão. Me contou essa história numa tarde de sol forte, sentado na varanda de sua casa, com voz firme mas com os olhos que vez em quando desviavam para o corredor escuro ao fundo. Ele tinha por volta de 30 anos quando o fato aconteceu. Morava com a esposa e 2 filhos pequenos numa casa simples de alvenaria, construída pelo próprio punho, num bairro afastado do centro. A casa tinha um longo corredor que ligava a sala aos quartos, e foi justamente nesse corredor que tudo começou. A primeira vez que ele viu, achou que estava sonhando. Era por volta de 2 da manhã quando acordou com sede. Levantou sem fazer barulho para não despertar a esposa e foi até a cozinha. Na volta, quando passou pela entrada do corredor, viu uma figura parada bem no meio, uma mulher de branco, de costas para ele, imóvel como uma estátua. Seu Maneco conta que o corpo inteiro travou. Não conseguia gritar, não conseguia se mover. Ficou parado, olhando, esperando a figura se mover. E então ela se moveu, mas não andou. Ela simplesmente desapareceu, como se tivesse se dissolvido no escuro. Ele voltou para a cama sem falar nada. Ficou deitado de olhos abertos até o sol raiar. Na manhã seguinte, convenceu a si mesmo que tinha sido coisa da cabeça. Cansaço, talvez, falta de sono. Mas na noite seguinte e na noite depois daquela, a mulher estava lá de novo, sempre no mesmo lugar, sempre de costas, sempre desaparecendo quando ele ficava parado tempo demais olhando para ela. Foi na quarta noite que a situação mudou. Seu Maneco estava no corredor de novo, dessa vez de propósito. Havia pego uma lamparina e decidido encarar aquilo de frente. A figura apareceu no lugar de sempre. Mas dessa vez, quando ele deu um passo em direção a ela, ela virou. Ele para aqui na história toda vez que chega nesse ponto. Respira fundo e diz apenas: Rapaz, o rosto dela não tinha olhos. Onde devia ter olhos, tinha só escuridão. Vambucei, vambucei, vambucei. Ele saiu correndo, acordou a esposa, os filhos e a família passou o resto da noite na casa de um vizinho. No dia seguinte, chamou o padre da cidade para benzê-la. A figura nunca mais apareceu. Mas seu Maneco diz que até hoje, quando precisa passar pelo corredor à noite, ele acende todas as luzes da casa antes. E nunca mais bebe água depois da meia-noite. Dona Conceição é professora aposentada, uma mulher culta, racional, que me disse logo de início que nunca acreditou em nada disso, que sempre teve explicação para tudo. Que quando sua mãe morreu e o padre falou que ela estaria num lugar melhor, ela sorriu educadamente, mas não acreditou nem um segundo. Até 2019. Ela mora num apartamento no bairro Batel, em Curitiba. Vive sozinha desde que o marido faleceu 10 anos atrás. O apartamento é arrumado, silencioso, cheira a café e livros. Nada ali parece fora do lugar. Mas foi nesse apartamento que ela começou a sentir o cheiro de rosas. Não qualquer rosa, rosas brancas. Ela foi específica nisso. O cheiro de rosas brancas que sua mãe cultivava no quintal da casa de infância. Um cheiro que ela não sentia desde criança e que, de repente, do nada, tomava conta de um dos quartos do apartamento. No começo, achou que era o vento trazendo algo da janela. Fechou a janela. O cheiro continuou. Chamou a síndica para ver se alguém no andar de cima havia colocado algum produto ou planta no terraço. Nada. Então o cheiro começou a vir acompanhado de outra coisa. Dona Conceição conta que certa noite estava lendo no quarto quando sentiu não viu, sentiu que havia alguém sentado na beira da cama, do seu lado. O colchão afundou levemente. Como afunda quando alguém senta? Ela não se mexeu. Ficou olhando para as letras do livro sem ler uma palavra. O cheiro de rosas estava fortíssimo, e então sentiu uma pressão leve no dorso da mão, como se alguém tivesse colocado a mão sobre a dela. Ela diz que não sentiu medo, e isso é o que mais a perturbou depois. Eu deveria ter gritado. Deveria ter entrado em pânico, mas tudo que eu senti foi calma. Como se eu soubesse que quem estava ali não queria me machucar.
A presença ficou por alguns minutos. O colchão voltou ao normal. O cheiro foi sumindo aos poucos. Ela ligou para a irmã na manhã seguinte e contou tudo. A irmã ficou em silêncio por um longo tempo e então disse: Conceição, hoje faz 1 ano que a mãe morreu. Dona Conceição não tinha se lembrado da data. O cheiro de rosas brancas apareceu mais 2 vezes depois disso, sempre na mesma data, todo ano. Ela não chamou o padre, não chamou ninguém. Deixa o quarto arrumado, coloca uma xícara de café na mesinha de cabeceira porque sua mãe adorava café e vai dormir. Ela ainda não acredita em fantasmas, mas deixa a xícara de café lá do mesmo jeito. Rodrigo é tatuador, mora em Belém do Pará e tem o tipo de aparência que não combina com histórias de medo grande, braços cobertos de tatuagem, voz grossa. Mas quando começou a me contar essa história, eu notei que ele segurava o copo de água com as 2 mãos, como se precisasse de algo para se firmar. A história aconteceu quando ele tinha 8 anos e morava com os pais num bairro antigo de Belém, numa casa que pertenceu à avó antes de ser deles. Uma casa grande, de madeira, com janelas altas e aquele cheiro de tempo que casas velhas têm. O quintal dos fundos dava para um terreno abandonado, e o quarto de Rodrigo tinha uma janela que ficava voltada justamente para esse terreno. Ele conta que uma noite acordou sem motivo aparente, do tipo de despertar súbito que você não sabe explicar, e olhou para a janela, e havia um menino lá, do lado de fora da janela, olhando para dentro. O quarto de Rodrigo ficava no 2º andar. Ele diz que o menino tinha mais ou menos sua idade, cabelos escuros, roupa simples, e ficava ali, parado, olhando com uma expressão que ele descreve como vazia. Não triste, não assustada, vazia. Rodrigo puxou o cobertor até o nariz e fechou os olhos. Quando abriu de novo, o menino ainda estava lá. Fechou de novo. Ficou assim, abrindo e fechando os olhos, até pegar no sono de volta. Na manhã seguinte, não contou para ninguém. Criança de 8 anos não quer parecer covarde. Mas o menino voltou. Voltou na noite seguinte. E na outra. Sempre no mesmo horário, sempre na mesma posição, só olhando. Foi numa 5ª aparição que Rodrigo fez algo diferente. Ao invés de se esconder no cobertor, ele se sentou na cama e encarou o menino de volta. E o menino levantou a mão, lentamente, como se fosse acenar. Rodrigo levantou a mão também, sem saber por que diz que foi instintivo, como quando você devolve um aceno sem pensar. E o menino desapareceu. Nunca mais voltou. Anos depois, já adulto, Rodrigo conversou com uma vizinha antiga do bairro que conheceu por acaso. No meio da conversa, falou da casa onde cresceu. A mulher ficou séria e disse que se lembrava bem daquela casa. Lembrava porque anos antes de sua família comprar, um menino havia morrido no terreno dos fundos. Caiu de uma árvore. Rodrigo perguntou a idade do menino. 8 anos. Ele ficou em silêncio por um longo tempo depois de me contar isso. Depois disse: Eu acho que ele só queria que alguém reconhecesse que ele estava lá. E quando eu reconheci, ele foi embora. Essas foram as crônicas do terror de hoje. 3 histórias. 3 pessoas que não pediram para ver o que viram, mas que carregam essas memórias até hoje com medo, com dúvida, ou às vezes, como Dona Conceição, com uma xícara de café esquentando na mesinha de cabeceira. Ninguém sabe ao certo o que existe do outro lado, mas histórias como essas nos lembram que talvez o véu entre os vivos e os mortos seja mais fino do que gostaríamos de acreditar. Se você tem uma história para contar, manda pra gente. Pode ser que a próxima crônica seja a sua. Boa noite. E tome cuidado com o que está do lado de fora da sua janela esta noite.